Boa tarde. Meu nome é Paula, eu sou mastologista, eu sou especialista em todas as doenças da mama. E uma das coisas que a gente mais trata, na verdade, é o câncer de mama, mas não é a única coisa que a gente trata. Mas nesse caso aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre uma experiência que eu tive na minha vida pessoal e que eu acho que pode ajudar todos vocês, porque eu tive um caso, uma coisa bastante inusitada, e até vou mostrar para vocês como isso é uma coisa muito comum, tá? Eu escolhi estudar mama na minha vida. Minha avó já tinha falecido de câncer de mama, eu era muito pequena, não tive contato com ela, mas acabei optando durante a minha vida, durante a medicina, acabei optando por tratar câncer e escolhi o câncer de mama. Eu fiz residência médica no INCA, que é a instituição mais conhecida aqui no estado do Rio por tratar câncer, por tratar qualquer tipo de câncer, né? No caso, eu fiquei no INCA 3, que é de câncer de mama. E após eu me formar, após 3 anos de formatura, eu passei pela maior prova na minha vida, né, em relação à minha profissão, que foi fazer o diagnóstico de câncer de mama na pessoa que eu mais amava da minha vida, que era justamente a minha mãe. Então, eu gostaria de... Eu vou fazer agora uma entrevista com a minha mãe, tá? O nome dela é Edilene. E eu acabei sendo médica assistente dela junto com uma pessoa que eu confiava bastante, confio nela, né? Uma mastologista bastante conhecida aqui no Rio, que é chamada Ciane Dayub, que foi quem fez a cirurgia de fato na minha mãe. E eu que vou compartilhar com vocês algumas experiências que nós duas tivemos. Vocês vão ver como é que é muito semelhante. Não interessa a classe social, não interessa eu ser especialista na doença, não importa muito determinadas coisas, né? Todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dúvidas e pelas mesmas questões, ansiedades, medos. A gente passa pelas mesmas coisas, entendeu? Às vezes não interessa muito, mesmo a gente tendo algumas coisas que vocês poderiam imaginar que a gente teria facilidade, né? Então, eu fiz essa observação, só queria que vocês tivessem esse conhecimento. Hoje em dia, minha mãe terminou o tratamento, ela trabalha como minha secretária, ela sempre trabalhou muito, sempre foi muito ativa. Agora trabalhando como minha secretária, ela agora está trabalhando, apesar de ter passado pelo câncer de mama e está fazendo um acompanhamento, ela está trabalhando diretamente com mulheres com câncer de mama. É uma coisa que, ao invés de afastar ela da doença, uma coisa que ela quis, né, da vontade dela, ela quis ficar participando desse tipo de coisa, compartilhar experiências com as próprias pacientes que têm que passar por isso, por cirurgia, por quimioterapia, esse tipo de coisa. Eu vou deixar a palavra com ela. Pedir para ela fazer um resumo, assim, total, de como foi essa experiência, né? E a primeira pergunta que eu vou pedir para ela responder para vocês é uma dúvida bem comum de vocês no consultório, que é em relação à mamografia. Minha mãe, desde criança eu lembro disso, ela sempre teve muito medo de fazer mamografia. É um exame que sempre deixou ela muito traumatizada. Ela tem mamas volumosas e ela sempre sentiu muita dor, sempre teve medo, sempre ficou ansiosa e sempre fugiu da mamografia como o diabo foge da cruz. Então, mãe, fala para as pessoas, por favor. Vou falar mãe mesmo, tá? Porque aqui para mim é uma coisa que muito íntima e não vou ficar cheia de cerimônias. Mãe, fala para as pessoas, por favor, como é que é essa sua relação com o exame da mamografia, né? O que você sabia do câncer de mama antes de tudo isso? E como é que foi a sua reação quando você viu que o seu exame estava alterado? Eu sabia e tinha pavor de fazer mamografia. Tanto é que eu fiquei durante 5 anos sem fazer o exame, mesmo eu sabendo que era obrigatório fazer uma vez por ano. Quando eu lembrava, eu fazia o autoexame, mas o autoexame não dá para pegar no começo. E pelo fato de ver minha filha trabalhando com isso, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei de acompanhar, mas eu nunca pensei que eu fosse ser diagnosticada como aconteceu. Eu tive uma pessoa que eu gostava muito próxima a mim, e ela teve câncer de mama, e eu acompanhei com ela, vi a maneira como ela foi tratada. Isso nem assim fez com que eu fizesse o exame periódico. Então, acho que foi uma falha imperdoável. Mas não foi aí que que a gente descobriu o câncer de mama. Foi por acaso, em casa, e a minha filha me examinando. Na hora que ela tocou, eu senti que tinha alguma coisa errada pela carinha dela. Eu falei assim, o negócio não tá bom. Pela minha carinha, né? Diga-se de passagem.
É. E aí foi minha filha que diagnosticou. E aí ela falou assim, mãe, está na época de você fazer o exame, é mês que vem, para aquele exame anual. Vamos fazer logo, eu vou te pedir todos os exames. Por mais que eu achasse que tinha a possibilidade, que eu vi no olhar dela a preocupação dela em pedir logo os exames, mas no fundo eu não acreditava. Eu falei assim, não, eu vou fazer para poder ela ver que não é nada. É um nódulozinho, mas não é câncer. Imagina se eu vou ter câncer, né? Não. E aí eu fui fazer o exame. Quando eu fui pegar, eu estava tão tranquila que eu fiz sozinha. É uma coisa que eu não aconselho ninguém a ir sozinha pegar um diagnóstico. E quando eu cheguei lá, que a médica, pelo fato da minha filha ser médica e trabalhar lá, estava muito tranquila, porque eu estava muito tranquila. Aí ela chegou e falou assim, bom, é o que você esperava, né? Você está com nódulo de tantos centímetros e a gente vai ter que operar, né? Aí eu falei, tá bom, doutora. Diga-se de passagem, você fez sozinha porque foi num dia que eu estava operando. Foi, E é segunda verdade. coisa, esse exame E que ela eu tá quis ir falando, sozinha. esse exame que ela tá falando é que eu pedi para ela fazer mamografia e ultrassonografia da mama, porque eu tinha palpado um espessamento, que não chegava a ser um nódulo, na mama esquerda dela. E então, esse médico que ficou falando para ela quantos centímetros tinha e tal, e ficou dando alguns detalhes para ela, foi o médico que faz a ultrassonografia, tá? Porque a mamografia, na hora, a pessoa não recebe informação nenhuma. Você só faz a mamografia, vai para casa e espera o resultado do laudo. É verdade. É porque ela tinha a mamografia já em mãos. Então, ela demorou mais o exame, ela checou de maneira assim que não houvesse dúvida. E eu estava tão tranquila, eu não quis que ninguém fosse me acompanhando. Porque eu achei que eu ia chegar lá, ia voltar para casa e está tudo bem. Quando eu saí do hospital, do perímetro do hospital, eu desabei. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu não estava acreditando. E aí eu liguei para uns amigos meus, porque eu não queria que a minha filha me visse naquele estado. Não queria que você me visse naquele estado. Então eu só falava assim para ele, tá vendo? Você falou que ia dar tudo certo, não deu. Eu estou com câncer de mama. E aí eu fui me acalmando, eles foram me acalmando, tal. Eu peguei um táxi, fui para casa. E quando eu cheguei lá, aí eu já estava um pouco mais, não sei, calma, mas eu estava em condição de falar com ela. E foi muito difícil para mim, porque parece que não é com a gente. Quando a gente escuta um diagnóstico desse, a impressão que você tem é que a ficha não cai na hora. Que aí ela começou a me explicar, você começou a me explicar o que ia fazer, o que podia fazer. E a minha preocupação era uma só: eu não quero perder a mama. Ou melhor, eu sou obrigada a confessar, eu tinha duas preocupações. Eu não quero perder o cabelo e não quero perder a mama. E eu tenho fé em Deus que eu não vou perder, porque eu achava que era muito pequeno. E você falou para mim quantos centímetros, me explicou a cirurgia, e eu confiei, eu acreditei, e eu acredito que na força assim, da gente acreditar que tudo vai dar certo. Então eu falei assim, eu não aceito isso, eu não vou perder a mama, vai só lá tirar um nódulozinho, mas eu não imaginava que a gente fosse passar por que durante o rastreamento da doença, né, fosse vir tantas surpresas. E eu tive hospitalizada antes de operar a mama, porque eu tive um cálculo impactado, tive que passar por uma Sim. cirurgia, e eu fiquei muito apavorada por causa do tempo. Eu achava que eu tinha que operar o mais rápido possível. E aí eu tive sepse no hospital, corri muito risco, mas a minha preocupação era querer tirar logo. E você conversou comigo que o importante era a gente saber o que fazer, manter a calma. E a cada consulta que a gente ia, a cada exame que eu fazia, era uma notícia ruim. Eu ia descobrindo mais coisas que estavam erradas. Deixa eu te interromper só um minutinho. Durante o que acontece? Quando a gente faz ela fez esse exame que ela contou, né? Foi indicada a biópsia, porque no exame de imagem, né, na mamografia e na ultrassonografia, vieram exames sugestivos de um nódulo que era suspeito, né? Categoria 4 na classificação BIRADS, então foi indicada uma biópsia no nódulo. Eu já fui preparando a minha mãe, porque eu já imaginava que pudesse ser câncer, veio o resultado do câncer. E o que aconteceu foi que
o que acontece quando a gente tem um diagnóstico de câncer, tá? A gente costuma fazer alguns exames de rastreamento. E para que serve isso? A gente faz uns exames para ver se a doença está localizada só na mama, né, já que ela surgiu na mama, o câncer, ou se pode a doença já ter se espalhado para outros órgãos do nosso corpo. Isso em especial da minha mãe, ela vai falar que nós optamos pela cirurgia que só se retira um pedaço da mama, que é a cirurgia conservadora, né, que não retira a mama inteira. O dela a gente teve que investigar bem, porque o tumor dela era um tipo um pouco mais agressivo. Então, eu pedi os exames para poder checar todos os órgãos do corpo. E durante essa checagem, a gente descobriu que ela tinha cirrose no fígado. E a gente nunca imaginou que ela pudesse ter. A causa mais comum de cirrose no fígado é quem bebe bastante, né? Quem tem caso de pessoas que bebem muito álcool. Minha mãe nunca foi alcoólatra, nunca foi etilista, nunca, nem final de semana. Óbvio que essa não é a única causa, né? Tanto é que ela tem cirrose, né? Tem outras causas também, algumas hepatites, uns vírus, né? Também tem a chamada síndrome de Nash, que é quando a pessoa tem aquela hepatite gordurosa, aquela esteatose também, que a gente escuta falar que é gordura no fígado. No caso, minha mãe já fez toda a investigação, inclusive até hoje está tratando. Ela tem gordura, a causa dela parece ter sido gordura no fígado, tá? E qual foi o problema disso tudo? Teoricamente, minha mãe tinha um tumor de 2,5 centímetros, que foi visto em todos os exames. Teoricamente, o melhor para minha mãe seria começar o tratamento pela quimioterapia. Só que nós descobrimos no rastreamento que ela tinha uma cirrose no fígado e ela já tinha sinais de deterioração do funcionamento do fígado. E qualquer medicação que a gente faça na quimioterapia, né, principalmente os quimioterápicos, todos eles afetam muito o fígado. Então, o que eu quero mostrar para vocês também é uma coisa que eu passei, minha mãe passou, e eu vejo que todos os pacientes passam. Eles chegam ao consultório e quando eles descobrem que estão com câncer, parece que a única preocupação, e faz sentido, quero me livrar do câncer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, preciso operar. E isso não é a primeira preocupação nossa. Nossa primeira preocupação é evitar que se alastre para o resto do corpo. Então, às vezes, em muitos casos, é necessário se fazer quimioterapia primeiro. Porque a quimioterapia já sai matando. A quimioterapia é um remédio feito na veia. Então, ele já vai matando células que estejam passeando pelo corpo ou células que já estejam em algum órgão. Então, ele já sai matando aquelas células malignas que estejam naqueles órgãos. E depois a gente dá um jeito na mama. A nossa primeira preocupação é com as metástases, que são justamente essas células malignas indo para o resto do corpo. E no caso da minha mãe, até a gente ver o que ia fazer de quimioterapia e tudo, já estava demorando muito tempo. A gente levando para tumoboard, que são as discussões de caso com outros médicos, com especialistas. Eu levei para os melhores especialistas de quimioterapia, de oncologia, né, que fazem as quimioterapias. Foi muito complicado chegar numa conclusão. Então, naquele ponto, no caso dela, nem é o ideal. Então, a gente tem que adaptar caso a caso, paciente a paciente. No caso dela, a gente optou por operar primeiro, que em qualquer outro caso não seria a melhor coisa. Seria até fazer quimioterapia primeiro. Então, fizemos a cirurgia. Minha mãe se recusou terminantemente a fazer a cirurgia. E aí, gente, a gente fica falando dos outros, né, mãe? Como é que pode? A pessoa não quer ficar boa primeiro? A pessoa vai ficar preocupada com a mama, né? E a gente vê que não é tão fácil assim, né? Mas eu, como mastologista, vou ficar preocupada primeiro em salvar a vida dela. Era essa a minha primeira preocupação. Não era com a mama dela em si. E aí eu vejo que isso independe de qualquer coisa. Isso é uma coisa muito pessoal, né, mãe? Depende muito de como a pessoa lida com isso. Então, a gente tirou, na verdade não fui eu que fiz a cirurgia. Todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheciam me desencorajaram a operar e tal, porque a princípio na minha cabeça eu pude operar tranquilo, né? Aí tem também um certo limite, né? Porque eu estava operando a minha própria mãe, uma doença complicada e tal. E a doutora Ciane fez a cirurgia, foi ótimo, teve nenhuma complicação, foi tudo tranquilo. Fez uma cirurgia. Minha mãe tem uma deformidade na mama agora, porque ela tem uma mama um pouco menor do que a outra.
né? Porque talvez não seria a melhor cirurgia, mas a minha mãe não aceitou os outros tratamentos, a minha mãe não queria perder a mama de nenhum jeito, tá? E eu acho que isso é fundamental, né? Uma coisa, eu sou cirurgiã geral também, né? Eu fiz cirurgia geral primeiro. A gente confunde muito doença grave com doença que tem que ser operada de urgência. São coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo, a apendicite é uma doença que você tem que fazer uma cirurgia de urgência. Você não pode, tô com apendicite, vou operar daqui a 1, 2 semanas. Não é assim que funciona, tá? Agora, câncer é uma doença gravíssima. Mas você não quer dizer que você tem que operar em 1 ou 2 semanas. Pelo contrário, quanto mais grave a doença, maior tem que ser o planejamento. Você tem que planejar muito bem, porque você vai ter que fazer cirurgia, tem que ver qual é a melhor cirurgia, tem que ver qual vai ser a melhor adaptada naquele caso, tem que ver se você tem que fazer quimioterapia primeiro ou não, qual tipo de quimioterapia, se a pessoa tem alguma doença que impeça fazer algum tipo de medicação. Então é muito mais complicado do que simplesmente chegar, vou tirar e pronto, acabou. Certo, mãe? Eu tive que te explicar isso muitas vezes, né? Verdade. Você ficava muito nervosa porque você queria operar logo, né? E aí você tem que ver acontecendo como isso é tão coisas. verdade, gente. Isso é tão verdade que eu tive que usar isso com a minha mãe. Agora, se vocês me perguntarem se eu fiquei angustiada na época de não estar fazendo nada ainda, só pesquisando, conversando com tanto especialista, muitos especialistas com quem a gente fez reuniões só para discutir o caso da minha mãe, que graças a Deus eu tinha esse privilégio, podia fazer isso. Se vocês me perguntarem se eu fiquei angustiada, eu fiquei muito angustiada. Porque eu queria poder arrumar uma solução rápida para ela, a qualquer custo. Mas você, matemática não é... Medicina não é matemática, né? Não é uma ciência exata. Então a gente realmente tem que discutir qual vai ser o melhor caso. E a gente conseguiu descobrir um tratamento para ela, a gente conseguiu adaptar a melhor forma para ela. E tudo foi feito da melhor forma e agora a gente está aqui, né, mãe? Podendo conversar com as pessoas para elas poderem ter um exemplo, né? Eu não tinha medo da cirurgia, eu tinha medo da gravidade e do quanto, por exemplo, tirar a mama. Eu achava que era uma mutilação, que era. E eu tenho o problema da plaqueta baixa, imunidade baixa, o que Tudo por me. causa do fígado. Tudo por causa do fígado. A gente só Então, foram, descobriu. foram duas doenças graves e que eu tive. Tudo que eu ia fazer tinha que ser uma dosagem menor. Tinha que fazer exame toda semana para ver se podia fazer a quimioterapia depois, né? Eu tive a sorte, o privilégio de ter uma médica maravilhosa também, oncologista, que tinha todo cuidado. E ela, hoje em dia, as pessoas estão com medo da Covid, né? Eu passei por essa quarentena durante 2 anos. Eu não podia pegar um resfriado, porque senão era suspensa a minha quimioterapia. E se eu tivesse feito 12 e não tivesse feito às 17, não teria valido de nada. Então, eu tinha que tomar muito cuidado. Então, tudo que foi acontecendo no meio do caminho, era muito apavorante, era uma notícia ruim atrás da outra. Mas a gente foi levando, assim, uma coisa de cada vez, né? De confiar que, bom, o fígado está ruim, ele espera um pouquinho, ele entra na fila. O importante é a gente conseguir acabar a quimioterapia, era a minha preocupação. E aí depois veio a radioterapia, que foi, eu digo que foi tranquilo, apesar da minha filha não gostar, eu fuxicava muito o Google, ficava vendo reportagem das mulheres que tinham feito. Então, quando eu ia, além de tudo que a minha filha me informava, ela brigava comigo. Ela sempre falava assim: eu te explico tudo, você não confia em mim. Eu confiava nela, mas eu achava que ela podia, como minha filha, estar escondendo alguma coisa de mim. Viu, Então, eu gente? fui Mesmo como uma mastologista, tá? Especialista em câncer de mama, ela procurava coisas no Google. Olha isso. E você ia comigo em todas as consultas, né? Então, e quando eu saía, que eu ia sozinha, porque você tinha cirurgia, a médica ligava para você para te falar como é que eu estava. Então, foram 2 anos, assim, 1 ano e meio de muita luta. Mas eu acho que disso tudo, a preocupação que eu tinha, hoje em dia eu procuro nem pensar em tudo que eu passei, porque me deixa, toda vez que eu escuto um caso, que eu vejo uma pessoa falar alguma coisa, dá vontade de ajudar, dá vontade de falar, não, é horrível, mas você vai superar. O meu é com
cirrose hepática junto por causa de gordura. E eu estou aqui e vou fazer tudo o possível para ajudar. A gente pode falar sobre a quimioterapia especificamente? Eu Uhum. queria que você contasse para as pessoas que você teve o privilégio de fazer uma coisa que poucas pessoas teriam Uso da touca. condições, né? Porque, infelizmente, existe a touca, né? Para que as pessoas usam para poder resfriar o couro cabeludo e diminuir a quantidade de cabelo que cai durante a quimioterapia, que infelizmente é um dos efeitos colaterais mais importantes de todos e que as pessoas associam logo a câncer, né? Tratamento de câncer. Você foi uma pessoa que teve o privilégio de poder fazer esse tratamento que pouquíssimas pessoas têm acesso por não ter dinheiro, né? É uma coisa que não costuma estar sendo coberta pelo plano de saúde. Eu gostaria muito que você falasse o seu relato, porque não é também como as pessoas pensam, gente. Não é simplesmente assim, tenho dinheiro, eu Botou tenho a condição touca de e o fazer e tal, cabelo está botei a salvo. touca, meu cabelo vai ficar maravilhoso. Não. Infelizmente, não é assim que funciona, tá? Eu posso dizer pelas minhas pacientes no consultório que eu vou falar a verdade para vocês. Eu tô falando da minha experiência. Eu conheço de outras pessoas que tiveram experiências boas. Mas a minha experiência é que pelo menos assim, pelo que eu tenho, pelo que eu conheço, assim, pouquíssimas pessoas terminaram a quimioterapia fazendo direitinho o tratamento com a touca para resfriar o couro Elas cabeludo, porque elas não resistem. toleraram. Não toleraram o semi-congelamento, né, do couro cabeludo, O congelamento. ou não ficaram satisfeitas com o resultado e falaram, sabe de uma coisa? Deixa pra lá, eu vou deixar o cabelo cair. Então, minha Porque mãe não foi até o final, foi até o certinho, final. Certinho. fez até o Mas não final, ficou com o cabelo teve um maravilhoso. resultado, porque ela não ficou careca, tá? Mas a gente vai, eu até enquanto ela fala, eu vou mostrar fotos pra vocês, como é que ficou. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter plena noção, por exemplo, o meu cabelo não é assim liso. Então, por enquanto, ainda não estou precisando tingir, né? Porque eu ainda não tenho tanto cabelo branco. Mas, quando a gente preserva o nosso cabelo na quimioterapia, usando a touca, né? Que resfria o couro cabeludo, a pessoa vai manter o seu cabelo natural, porém, bastante danificado. Então, tem que lembrar que a pessoa vai manter o Sem cabelo. Se ela tem cremes, cabelo crespo, vai continuar crespo, não sem vai ficar para tinta. poder fazer alisamento, sem tinta nenhuma. Não pode nem fazer uma escova, nem passar uma chapinha, porque o cabelo fica muito fragilizado. Então, eu tive que consolar muito a minha mãe, porque ela chorou muito quando ela penteava o cabelo e saía tufos de cabelo, e mesmo usando a touca. Então, mas no final das contas, ela não se arrepende nem um pouco, porque ela não ficou careca. Mas eu vou mostrar fotos de como ficou o cabelo dela, enquanto ela fala. Mãe, Tá. por favor, fala o seu Porque eu era muito experiência. vaidosa, de ter cabelo comprido. Vaidosa. Fala. Sou muito vaidosa. Isso. E a primeiro passo foi quando eu tive que cortar o cabelo aqui mais ou menos, por causa do congelamento da touca. Porque a médica me falou que eu ia perder, eu não ia ter como cuidar daquele cabelo. É sabão neutro que a gente usa. Então você não pode usar absolutamente nada, até a escova é diferente. Então, quando eu fui, eu pensei assim, eram 5 horas sentada numa cadeira de quimioterapia. 3 horas era para salvar minha vida, 2 horas para salvar meu cabelo. Eu achava que valia a pena. Se eu vou ficar aqui 3 horas, eu fico mais 2 horinhas e vou segurar meu cabelo. Só que aí, com o tempo, eu não queria raspar o cabelo. As pessoas, as enfermeiras, as técnicas falavam isso para mim. Como é que você aguenta? Não é nada. Eu prefiro congelamento do cabelo do que tirar sangue, do que fazer o tratamento da agulha, que eu morro de medo de agulha, tá? Então, foi muito. Eu fui vendo que o cabelo foi ficando danificado. Eu não queria usar chapéu, não queria usar nada. Minhas filhas me deram uma peruca maravilhosa. Eu não me senti confortável, não parecia eu, mesmo parecendo com o meu cabelo. Mas eu não me arrependo de ter feito. Agora, sabendo o seguinte, que o congelamento é para segurar e você não ficar. Eu me senti assim, as pessoas diziam que eu não parecia estar doente. É isso que eu não queria passar para as pessoas, que eu estava doente, que eu estava fazendo quimioterapia. Mãe, deixa eu Então, só mostrar. Eu tenho que falar para aparecer no tá. vídeo. Deixa eu só mostrar primeiro
Opa, peraí, desculpa que desligou aqui. Gente, esse aqui, eu sei que a imagem não tá muito boa, mas esse é o cabelo da minha mãe antes da quimioterapia. Pra vocês verem como é que ela era vaidosa. Tá, ela fazia mechas, olha, usava franjinha, tá com os óculos. Tá louca pra ter o cabelo assim de volta, né, mãe? Então, esse aqui é o É, cabelo dela antes da quimioterapia, tá? Pode falar, mãe, desculpa. tá. E a ideia de que eu fiz até o final, até a última sessão, durante a sessão que você congela o couro cabeludo, molha de umas 5 a 6 vezes o couro cabeludo. Então ainda tem isso de ruim, porque você fica. Eu ia com casaco de frio mesmo, porque isso aqui da gente fica todo molhado, porque ela bota uma toalha e vem com aquele coisinho de molhar jardim, molhando o seu cabelo. O couro cabeludo tem que ficar encharcado. E ele fica tão duro, parece Frozen do filme. Fica congelado o cabelo. Então Vou eu não podia mostrar, pegar mãe. só. Vocês viram o cabelo dela antes, como é que era, né? E esse aqui foi o mais curto que ficou, tá? É, E depois de um cortezinho que ela deu e tal, o cabelo dela ficou assim, bem curtinho. bem ralo. Então, assim, minha mãe não gosta, minha mãe nunca gostou de cabelo curto nela, tá? Então, assim, mesmo assim, a gente botava os filtrozinhos bonitinhos no Snapchat e tal, mas você vê que o cabelo dela, ela não ficou careca, ela ficou com o cabelo bem curtinho. Tem gente que corta o cabelo assim, né? Ela ficou com o cabelo bastante É, curtinho. Mesmo assim, afetou um pouquinho a autoestima dela, né, mãe? Você nunca é. gostou de cabelo curto, né? Não, Pode não. Eu continuar. queria meu cabelo de volta. E eu acho que se não fosse a touca, eu não conseguiria, porque já tem 2 anos. Em outubro vai fazer 2 anos que eu operei, né? Ele agora está num comprimento assim razoável. Eu estou de franja, cabelo, volume, porque ficou muito ralo o cabelo, mostrando fios de cabelo branco. Isso ficou. Eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer uma hidratação, não podia fazer uma massagem, nada. O cabelo fica completamente danificado. Então, tem pessoas que desistem porque ela acha que ela vai manter o cabelo saudável como era. Não, porque o cabelo, naturalmente, a gente toma cuidado com ele, ou faz touca, ou faz hidratação, ou faz uma massagem. Mas eu tinha um maior cuidado, um maior capricho no meu cabelo. De repente, eu era, quando menina, de dormir com touca virando o cabelo, para o cabelo ficar bonito. E a minha única vaidade, se você me perguntar qual a vaidade que você tem, eu não tenho nem da mama. Agora, o cabelo, porque o cabelo é espelho, as pessoas estão vendo. Então, não me arrependo de ter feito. Agora, a pessoa não pode entrar achando que vai ficar. E você não pode nem dormir, porque você está ali 5 horas, sem comer nada. Se dormir, tem que também dormir com uma fronha de cetim, uma E o fronha que não barulho. provoca atrito, né? Isso, e o barulho é ensurdecedor. Então, eu via um protetor de ouvido por causa do barulho do aparelho, por causa do congelamento. Mas isso, sinceramente, para mim não foi o pior. O pior era a quimioterapia, era eu poder fazer a quimioterapia. Não era a quimioterapia, era quando eu não conseguia fazer porque as minhas taxas estavam muito baixas. Eu tive que tomar injeção na coxa para melhorar a imunidade. Isso, para mim, foi pior do que aguentar congelar o couro cabeludo. Mãe, vamos a gente encerrar o vídeo, claro que vai Uhum. ficar longo, né? Porque contando a experiência de uma pessoa que passou por todo um tratamento. Eu queria que você terminasse contando pra gente o que mais te deixava chateada quando as pessoas achavam que estavam te encorajando, achavam que estavam sendo legais e estavam te dando força, mas que te deixavam muito para baixo. Eu lembro que eu já te consolei muito por causa disso, quando as pessoas falavam para você Ser em forte. relação ao tratamento e como É. você está. Uma das coisas é isso, é a pessoa minimizar o que é importante para você. Ah, o cabelo cresce. Nunca se deve falar isso nunca para uma pessoa que está num tratamento de quimioterapia. Porque não é o cabelo cresce, é todo um significado. Você está fazendo quimioterapia, você está tratando um câncer de mama. Outra coisa é quando as pessoas, não, mas você é uma pessoa de fé, então você vai conseguir. Eu sempre respondi assim: eu tenho fé e tenho medo, porque isso não quer dizer que porque você não tem fé ou porque você tem fé vai te deixar mais forte. Tem momentos frágeis, tem momentos que a gente vai chorar, tem que chorar escondido, porque as pessoas que você se preocupam e que é a maior parte, né, minhas filhas, então eu tinha uma preocupação, apesar de serem duas médicas, né,
mais filho não tem idade. Então, é isso, é a pessoa te cobrar de você não ser fraca nunca. É isso. Isso não é fraqueza, você sabe. É. Bom, vou para encerrar. Isso já passou tem tempo, né? Agora a gente está muito melhor. É sempre meio doloroso falar de coisas que mexeram tanto com a gente, né? Eu nunca quis falar em canal, nada dessas coisas da história da minha mãe, né? É que muitas pessoas sempre encorajaram, porque falavam que isso vai ser bom, porque as pessoas vão se identificar, vão ver como é que é quando você tem um caso na sua família e tal. As pessoas me perguntam muito, como é que foi para você, mastologista, lidar com isso? Você já está acostumada, né? Gente, foi a pior Não, coisa ninguém que está podia, acostumado a isso. foi a pior coisa que podia ter acontecido, porque óbvio que não foi pior comigo do que com outra pessoa. Eu só tô querendo dizer do meu ponto de vista. Eu sabia tudo que podia dar de errado. Tudo. Tudo. Quando eu pegava o resultado de exame, eu sabia quais eram os resultados, eu sabia o que pior que podia vir. Eu sei tudo que pode dar de errado. Então, dar a notícia para minha mãe foi a pior coisa que podia acontecer. E eu ainda por cima tinha que ser forte, aparentar, né? Ser uma fortaleza, porque se eu sou a pessoa que está tratando ela e tô ali me desfazendo, entendeu? Como é que ela vai ter confiança e vai fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Então, pode ter certeza que foi a pior coisa que eu fiz em toda a minha vida. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi a pior fase da minha vida. Foi eu sair de emprego para poder ficar mais tempo com ela. E por mais que eu saiba, assim, porcentagens na minha cabeça, que todo mundo gosta de perguntar, não, ela tem uma chance de 80 e poucos por cento de ficar boa, e não sei o que, não sei o que lá. A gente é filho, né? Eu fico assim, tá, tem 80 e poucos por cento de ficar boa, mas tem 20 e poucos de ficar mal. Então não adianta, a gente vai ficar mal, entendeu? Pra mim foi muito ruim. Hoje em dia eu já tô muito mais tranquila. Hoje em dia eu fico preocupada com o fígado. Então, assim, mãe, quando viu o fígado, tá preocupada com o câncer. Quando eu vi o fígado dela, eu sou médica. Eu sei que é pior o fígado do que o câncer de mama. Gostou também trabalhando porcentagem. Então eu sabia que era muito provável ela ficar boa do câncer, mas que esse problema dela do fígado é um problema que ela não vai ficar boa. O câncer, sim. Então, é uma doença que a gente sabe que tem que estacionar e ficar cuidando pro resto da vida. Então, às vezes, a ignorância é uma bênção para nossa consciência, né? Mas eu falo agora, tô tranquila, tô muito coisa, mas foram 2 anos que nós duas sofremos, né? Então, posso dizer com certeza que me tornou uma médica muito melhor ter passado por isso. Muito melhor. Eu sou uma pessoa muito melhor depois de ter passado por isso. Eu tenho. Eu já sou naturalmente ansiosa, mas me tornou uma pessoa muito mais paciente também com os pacientes. Porque eu sei que uma pessoa fala, não quero tirar mama. Ou, meu cabelo não sei o quê. Eu não fico pensando, mas o mais importante é a vida. Eu sei que representa para aquela pessoa. E eu acho que, não sei se existe alguma coisa nessa vida lá em cima, talvez tenha sido uma grande lição para a gente até crescer como pessoas. E mamãe tá bem, tá só em acompanhamento, tá? Já terminou o tratamento. E agora ela tá me ajudando a cuidar de outras pessoas, né, mãe? Agora eu tô com medo de fazer a mamografia, que tem que fazer todo ano. Isso aí todo mundo tem. Isso aí todo mundo. Você já tinha antes, mãe. Não vem com essa É, desculpa, não. mas o medo continua. O medo continua. É isso, gente. Assim, expus bastante a minha vida pessoal, porque não deixa de ser também a minha vida, né? A da minha mãe. Tudo isso que ela passou, eu passei junto com ela. Óbvio que para ela foi pior, porque foi com ela, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar algumas perguntas, podem colocar perguntas que a gente vai responder. Pode fazer para mim, porque eu pergunto pra minha mãe, que eu tô sempre com ela. E é isso. Um beijo carinhoso para vocês. Qualquer coisa podem deixar as perguntas aí, tá bom?